Amigos do Jornal Interativo, estamos aqui essa segunda-feira, depois do final de semana movimentadíssimo no esporte dracenense. Tivemos a final na Chácara Regiane, os campeões saíram, tivemos a participação do tênis de mesa em Presidente Venceslau, a participação da natação em São Paulo com o Alexandre e o técnico Monteiro, e a participação da Vidrosul, da Tempersul Vidrosul, na última sexta-feira, quando recebeu a equipe de Indaiatuba. Foi um jogo de extremos baixos da tabela, quando a Tempersul, 15º lugar, recebeu a equipe de Indaiatuba, 14ª colocada. Dracena com 3 novidades. E parece que as coisas já começaram a melhorar. A reestreia do Bicão, que já passou por aqui durante 3 temporadas, a estreia do Kiko e o Guilherme, que voltou à equipe. Ele já tinha jogado na primeira rodada, ele voltou e com a presença dos 3 a equipe jogou bem. Claro que o adversário não tinha a mesma qualidade do Magnus, do Corinthians, da Inter, que são as principais equipes da Liga Paulista. Era só o Indaiatuba. Mas de qualquer forma, já deu para saber de que Dracena vai ser uma outra equipe até agora. A vitória pelo placar de 4-1 com gols de Bicão, Vitinho, Kiko e o Rodriguinho, acabou trouxe a equipe dracenense da 15ª colocação para a 11ª. Isso é muito bom. A equipe joga no dia 19 em Campinas contra o Pulo do Gato. É um jogo difícil. Pulo do Gato é a melhor equipe do campeonato, é líder da competição. E Dracena joga lá no dia 19 contra o Pulo do Gato. Fica em São Paulo, porque no dia 21 já joga contra a equipe de Hortolândia, lá em Hortolândia. Esse é um jogo um pouco mais tranquilo. É fora, mas já dá para jogar de mano a mano e quem sabe a gente poder conseguir uma vitória lá. Dracena tem algumas equipes agora que precisa jogar e ganhar para pontuar pelo menos mais 12 pontos e entrar entre as 12 melhores equipes que vão se classificar. Tem aí Hortolândia, tem Itapeva, tem o FIB Bauru. Então nós temos algumas equipes com boas condições da gente pontuar. Mas o principal mesmo desse programa de hoje é aqui, ó, a presença do Luciano Silva. Olha o troféuzão aí, ó. Aqui. E ele é que vai contar pra gente. O Luciano a equipe dracenense participou do Campeonato Sub-17 da cidade de Marília, um campeonato realmente muito importante, bacana. O Luciano vai falar pra gente aqui quais equipes da região que participaram. Eram 2 grupos de 5. Dracena acabou se classificando em primeiro em um dos grupos e acabou chegando na semifinal contra o Bauru. Pela melhor campanha, o empate de 3-3 levou nossa equipe para a final. A outra semifinal foi a Damantina, Celada Damantina, né, Luciano? É. Celada Damantina, que pegou o time da casa, a equipe do Iara Clube. Também outro empate de 3-3, também pela melhor campanha, o Celada Damantina avançou para a final do campeonato. A final foi jogada no último sábado às 3h30, lá no ginásio Iara Clube, em Marília. E Dracena venceu pelo placar de 5-3, mas quem fala pra gente é o Luciano. Parabéns, Luciano. Obrigado. O que você pode falar realmente dessa grande participação dracenense? Primeiramente, a gente fica muito feliz, foi uma campanha muito boa, a gente cresceu muito na competição. É uma equipe que a gente vem trabalhando desde o ano passado, mantendo a mesma base, com alguns reforços, então a gente já vem com essa expectativa muito boa de fazer grandes jogos, uma grande competição. Como eu disse, a equipe cresceu diante da competição, uma competição muito competitiva, grandes equipes, grandes estruturas também, e a gente foi feliz de fazer um grande campeonato aí e selar com esse título aí. Luciano, o que vem? Nós estamos ainda apenas em junho, você já participou dos Joguinhos Abertos, não é? Foi para a final estadual e a equipe acabou não passando da primeira fase, poderia ter caminhado um pouco mais se no segundo jogo, no empate 2-2, tivesse vencido, a equipe teria se classificado. Mas o que nós temos aí pela frente desse ano ainda, Luciano? As equipes, na verdade, Sub-18 foi muito bem também na final estadual. É o que eu disse, foi um tropeço nesse empate de 2-2 aí, acabou ficando fora por saldo de gol. Conseguimos ficar em 5º no estado de São Paulo, né? Diante de tantas equipes aí, ficamos em 5º. E, consequentemente, temos bastantes campeonatos, bastantes competições para entrar. Vamos trabalhar forte aí pro Sub-16, consequentemente jogar os jogos infantis. Sub-16 já tem essa competição confirmada, entre outras ainda que a gente
gente aguarda a confirmação, mas tem competições, tem treinamentos, a gente vai continuar ainda, porque é uma base que vem muito forte, tanto o Sub-16, o Sub-17, o Sub-18, tem que dar continuidade, porque a gente vem mostrando desde o ano passado, este ano a gente conseguiu isso, transformar em títulos, a gente participou de 5 competições com 4 títulos esse ano, então a equipe vem muito bem, a gente perdeu, contando todas as categorias, um jogo só no ano, e o Sub-16 perdeu um só também, então vem muito forte, ambas as categorias vem muito forte e a gente vem trabalhando, isso vem fora de quadra, os atletas abraçam essa ideia também, vem treinando, vem dando forte aí bastante para consequentemente conseguir os títulos. Luciano, parece que tudo está resolvido em relação ao passou direto, em relação à contratação de vocês, parece que está tudo resolvido, né, Luciano? Não, sim, agora parece que tudo se resolveu, já teve o aval da contratação, tá tudo certo, mas fica melhor agora ainda, né, dá um ânimo a mais pelo que eu disse, porque vinha trabalhando pelos atletas, pelas pessoas que estão lá fora, os amigos, meus pais, a namorada, o pessoal sempre dá bastante apoio, mesmo de longe, e isso é o que vale, eu falo isso para os atletas, às vezes é importante vencer e a gente sempre vai ser vencedor para quem está de fora, então a vitória não é dentro de quadra, fora também a gente acaba vencendo, então por essas pessoas que a gente acaba correndo e fazendo o dobro aí. Legal, Luciano, eu gostaria de receber a equipe inteira aqui, mas nosso estúdio é pequeno, eu vou receber 3 jogadores, você vai fazer a apresentação. Tá chegando aqui com o troféu pra cá. Matheus, goleiro, Matheus, o goleiro, competição. Menos vazado? Isso, menos vazado da competição. Vem também. Lucas Charalho, o capitão da equipe. Ah, o Lucas Charalho já é mais famoso, já é mais conhecido. Diz que é, né? Chega cá. E o Igor Ramos aqui, o fixo da equipe também. O Igor Ramos. Você joga os 40 minutos isso aí, sem sair. Isso aí, fisicamente, é um monstro. Joga o dia inteiro. O dia inteiro, se deixar. Vou tirar meu microfone aqui, até colocar o pessoal um pouco para trás. Eu vou falar aqui primeiro. Esse aqui é o Igor. Esse é o Igor. Igor, qual foi o jogo mais difícil que você jogou no campeonato, Igor? Acho que foi o contra o Iara, a estreia, sempre difícil, né? Até perdemos por 6-5 contra o Iara, mas pra mim o jogo mais difícil foi contra o Iara mesmo. A final acabou sendo... Muito embora vocês tiveram um jogo muito difícil nos 3-3 na semifinal contra o Bauru e uma derrota acabaria tirando o time da competição. Foi tranquilo levar o 3-3 até o final para administrar um empate que daria a classificação? Não foi muito tranquilo, até por causa de se levar um gol faltando poucos segundos, aí acaba tirando a equipe fora do campeonato, mas depois a equipe soube administrar bem e acabou sendo meio tranquila a semifinal. Legal. Luciano, passa aqui do meu lado. O fio aí, Luciano. Passa aqui. Goleiro menos vazado. Tá treinando bastante para chegar, vai ter essa condição? Com certeza, treinando, trabalhando firme aí pra gente conseguir melhorar o desempenho durante os jogos. Tomou quantos gols no campeonato inteiro, Matheus? 15 ao todo. Tranquilo. E no 5-3? Teve algum momento do jogo que você achou que a coisa ficaria difícil? Ah, cara, eu sempre acredito na minha equipe, né? Então, difícil foi só quando a gente tomou o primeiro gol. E aí, depois a equipe conseguiu administrar bem a partida e foi tranquilo. Legal, conversar com o Lucas Charalho também. O Lucas Charalho retornou, foi um reforço grande o retorno dele para a Dracena, né, Luciano? Sim, ele voltou o ano passado, né? Sempre foi um jogador que sempre jogou mais futebol de campo e começou a treinar lá comigo. E eu perguntei assim, tá aqui de férias, vai ficar aqui? Ele falou, não, por um tempo eu vou ficar aqui. E eu já abracei essa ideia, é um jogador que tem um comprometimento muito grande, cresceu muito no futsal, aprendeu muito do ano passado, ele vem numa crescente muito grande, taticamente, tecnicamente para o time, é um líder dentro e fora de quadra também, um comprometimento muito grande e tecnicamente todo mundo sabe a qualidade que tem, então é um reforço muito grande para a equipe e ajuda bastante nos jogos. Charalho, a gente sabe que você é mais adepto ao futebol, muito embora a gente saiba também de que os grandes craques do futebol vieram da participação do futebol de salão. Quando a gente vê o Neymar, vê o Ronaldinho Gaúcho, quando eles eram pequenos, é tudo sempre dentro da quadra e que é muito importante. Você acha que esse tipo de relação futsal e futebol de campo, ele é benéfico pro campo? Sim, claro. No futsal sempre temos agilidade, força, tem que ter tudo. E no futebol você leva tudo a base pro futebol. E é muito importante sempre ter uma base. Essa equipe aí, você conseguiu se encaixar bem e esse título acabou sendo muito importante. Você conseguiu se encaixar, veio do futebol e conseguiu se adequar rapidamente? Rapidamente não, porque quando você sai do campo para a quadra é muito difícil. É muito diferente o estilo de jogo, mas vim treinando forte, que
professor Luciano, um excelente treinador, me ajudou, me apoiou sempre e a equipe toda me abraçou. E a gente sempre vai trabalhando para melhorar mais cada dia. Você, particularmente, o que você está planejando para o seu futuro? Meu futuro é sempre o melhor, né? Estou trabalhando cada dia. Vai voltar para o futebol? Pretendo um dia voltar ao futebol. Tem algumas oportunidades, agora é aproveitar, né? Legal. Então tá aqui o Charali, o Matheus, né? Isso. E esse com as suas medalhas e o meu amigo Luciano. Vamos se juntar todo mundo aqui. Aqui atrás está a fotografia da equipe inteira com a premiação. Eu queria dar um grande abraço em todo mundo e dizer o seguinte, olha, o futsal em Dracena tem um grande futuro, ele só precisa ser o melhor observado, inclusive pelo pessoal do Tempersul, que não pode pensar só na categoria adulto. Vamos pensar um pouco também na categoria de base, que o futuro está aqui. Um abraço. Fica aí.